Olá pessoal, tudo bem? João capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou sã e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. Amém? Queridos, uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, que diz a Bíblia que Jesus, indo para Jerusalém, tinha que passar pelo tanque de Betesda. Esse tanque era onde ele tinha uma cultura, uma fama de que os enfermos ficavam ali ao redor daquele tanque e quando as águas balançavam, simbolizava que o anjo tocava na água. E ali tinha a crença de que quem chegasse primeiro e se jogasse ali naquelas águas seriam curados. E diz a palavra do Senhor que Jesus observou ali um enfermo que havia 38 anos. 38 anos aquele homem era enfermo, era colocado ali perto daquele tanque, mas quando a água balançava, ele não tinha como ir, ele não tinha como se locomover. E diz a Bíblia Sagrada que ele não era curado por causa que ele não tinha como chegar naquele local. E Jesus, observando isso, perguntou: Queres ficar curado? Ele disse: Senhor, mestre, não tem como eu ser curado. Porque toda vez que a água se move, quando eu me apronto para querer ir, e chega outro na minha frente, se joga na água, é curado. E aí eu perdi a minha vez. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor olhou para ele e disse: Te levanta, toma o teu leito e anda. E a palavra vai dizer, irmãos, que no mesmo instante, aquele homem ficou curado. O que nós aprendemos, irmãos, nesta passagem? Passagem muito linda, irmãos. Jesus, ele é bom. Eu sempre falo nesses vídeos que eu falo que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. E se você falar com ele, apresentar a tua causa a ele, ele vai resolver essa situação, resolver essa causa. Ele vai entrar com providência e vai te dar vitória. Eu coloquei o título dessa mensagem: Confia no Senhor, porque aquele homem, quando o Senhor Jesus falou: Te levanta, toma o teu leito e anda, ele confiou no Senhor, ele acreditou na cura. Ele acreditou que a sua vida ia mudar, ele acreditou que o Senhor Jesus ia dar um basta naquela enfermidade de 38 anos. Eu não sei quanto tempo você está com essa aflição no seu coração. Eu não sei quantas noites, irmãos, você está sem dormir. Eu não sei quanto tempo, irmão, tem essa causa tem perturbado o teu coração. Mas eu quero te dizer que se você falar com o Senhor Jesus, ouvir a sua voz e obedecer aquilo que Ele está determinando, o Senhor vai te dar vitória. O título dessa mensagem eu coloquei: Confia no Senhor. Aquele homem confiou no Senhor primeiro para curar aquela enfermidade. Ei, meu irmão, eu não sei o que está afligindo a tua saúde. Eu não sei qual é a enfermidade que tem te perturbado, que os médicos já disseram que não tem cura, que os médicos já passaram aí uma montoeira de remédios caríssimos. Eu não sei, irmão, mas eu quero te dizer que se tu confiar no Senhor, Ele vai curar essa enfermidade. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 20, que o Senhor Jesus ia para a casa de Jairo, para então visitar Jairo, porque a sua filha já estava morta.
E diz a palavra de Deus que em meio a essa caminhada até a casa de Jairo, ali em meio a uma grande multidão, irmão, por onde Jesus passava e até hoje, aonde Jesus manifesta a sua glória, há uma grande multidão. Porque todo mundo quer ser alcançado, almejado pela glória de Deus. E diz a palavra do Senhor que em meio àquela multidão, todo mundo conhece essa história, essa passagem. Havia uma mulher com fluxo de sangue, de 12 anos que estava ali com fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, irmão, raquítica. Quase não tinha forças para andar. Mas ela com certeza ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. E ela assentou no seu coração a esse desafio, a enfrentar aquela multidão para alcançar o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ela dizia no versículo 21, se eu conseguir tão somente tocar na orla do vestido do Senhor Jesus, eu tenho a convicção, a certeza de que eu serei curado. Ela confiou, ela acreditou que ao ela se aproximar, rompendo aquelas multidões, ela ia tocar na orla do vestido de Jesus. Olha, a orla embaixo, irmão. Ela teria que descer, mesmo afligida, mesmo com aquela debilitada, mesmo com aquela situação ali de trazendo angústia, de trazendo tristeza, mas ela teve que descer para tocar na orla do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ela tocou, ela ficou curada. E aí Jesus perguntou, olha, alguém me tocou. Perguntou para os seus discípulos. Os discípulos disseram, mestre, olha, tanta gente aqui nessa multidão, como é que nós vamos saber quem te tocou? Disse, não, mas eu sei que alguém me tocou, porque me tocou com um toque diferente. Desceu uma unção diferente neste lugar. Quando você toca em Jesus, meu irmão, quando você alcança Jesus através do seu jejum, através da sua oração, através da sua busca, através da sua leitura da palavra, irmãos. Jesus, ele sente do trono da sua graça que você está tocando com um toque diferente. Você está fazendo algo diferente. E aí o Senhor se incomoda com aquilo e determina a cura nesta enfermidade. Então procure tocar Jesus, procure descer na presença do Senhor. A Bíblia diz então que Jesus, quando ele estava ali perguntando àquela mulher, disse, mestre, quem tocou no Senhor foi eu. E ele disse, vai, a tua fé te salvou. E diz a palavra que no mesmo instante, irmãos, ela ficou curada no mesmo instante. Sabe o que é isso? O poder do Senhor Jesus, o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha saúde, a sua saúde, sobre a minha finança, a sua finança, irmão. Nada, é nada diante do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus, então, que ele seguiu para a casa de Jairo e ali operou mais um milagre, porque ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara, é um Deus que muda história, é um Deus que muda situações, irmãos. Eu não sei o que você está passando, que enfermidade é essa que está atormentando o seu coração, ou talvez até o coração, a alma daqueles que estão do teu lado, de um familiar, de um parente teu, mas creia e confie no Senhor, busca a sua face, busca a sua presença, porque Ele vai operar, Ele vai curar e vai lhe dar vitória. A segunda lição que eu entendo, confia no Senhor, é para Ele te livrar dessas multidões que têm te afligido. É multidão de dívidas, é multidão de problemas, é multidão de enfermidade, é multidão de tristeza. Irmão, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, Ele tudo fará, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vocês conhecem a história de Josafá. Josafá, ele estava cercado por 3 nações, uma multidão 2 vezes maior de números de soldados do que a dele, do exército dele. Eram os amonitas, eram os edomitas, eram os da montanha de Seir, eram os amalequitas, ali em cima de Josafá, cercando Josafá.
Mas Josafá, ele confiou no Senhor, ele levou todo mundo para a congregação, ele começou a fazer ali um jejum, levantou a oração, diz a Bíblia Sagrada que Deus levantou um profeta no meio daquele povo e disse para Josafá para ele confiar no Senhor, porque naquela peleja ele não precisava pelejar, que a partir daquele momento aquela peleja era do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor deu vitória para Josafá com poucos homens, mediante aquela multidão que estava sobre ele, sobre o exército de Israel. Eu quero te dizer neste dia de hoje, meu irmão, que eu não sei qual é a multidão que está te afligindo, qual é a multidão que está perturbando a tua alma, perturbando o teu coração, se é a multidão das finanças, se é esse cartão de crédito, se é as dívidas, irmãos, se é a enfermidade, se é a perturbação familiar, se é no matrimônio, mas eu quero te dizer, se você ir para os pés do Senhor e apresentar esta causa, apresentar esta multidão que está afligindo o teu coração, o Senhor do trono da graça dele, ele vai ouvir o teu clamor, a tua petição e vai determinar os anjos que guerreiem em teu favor e te dê vitória. Creia nisso, meu irmão. Tome posse disso. Busque a face do Senhor Jesus. Acalma o teu coração, meu irmão. Acalma o teu coração. O Senhor ele vai entrar com providência nessa causa. Tome posse disso. Em nome do Senhor Jesus. E a terceira lição que eu entendo, irmãos, é que o Senhor ele quebra protocolo. Ali havia um protocolo de que só era curado quando as águas se movessem. Só era curado quando o primeiro que chegasse lá se jogasse nas águas, era curado. Mas Jesus veio para quebrar protocolo na minha vida e na tua vida, meu irmão. Jesus ele disse, olha, tu queres ficar sã? O enfermo disse, olha, Senhor, faz... Toda vez que eu vou para a água, faz 38 anos que eu estou nessa peleja, nessa história aqui, e não muda nada, por causa que toda vez que eu me preparo para ir, eu não tenho condição de correr, e aí chega alguém na minha frente, aí Jesus quebrou esse protocolo. Jesus perguntou, tu queres ficar sã? Ele disse, eu quero, né, o Senhor Jesus? Ele disse, então levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem confiou, tomou posse de que Jesus quebrou aquele protocolo naquela enfermidade, naquela situação. E, irmãos, por causa dessa tua causa aí, o Senhor vai quebrar protocolos. O médico pode ter dito que não tem jeito, mas Jesus já quebra esse protocolo agora e diz que vai ter jeito sim, que você vai estar curado em nome do Senhor Jesus. Aquela causa na justiça, que o juiz já determinou, que o advogado já falou, que não tem carro, não tem jeito, que você vai ter que cumprir, que você vai pagar. Jesus vai quebrar esse protocolo, irmão, vai te dar vitória, creia nisso. O homem faz plano, mas a última palavra é do Senhor, é Ele que vai à frente, guerreando por nós, como Ele fez com Josafá, irmãos. Ele quebra protocolo, Ele muda histórias, Ele muda situações, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor nas nossas vidas, irmãos. Tome posse disso em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor e Ele tudo fará, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Entrega a tua causa a Ele, entrega essa situação a Ele, acalma o teu coração em nome do Senhor Jesus, acalma a tua alma, sossega a tua alma, o teu espírito. Tome posse desta palavra, diga a vitória já é minha em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse desta palavra para o seu coração em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like e tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.